Olá, vamos para mais um vídeo, aqui mais uma aula, mais uma gravação e tratando de estatística, tá? O que é que a gente vai ver aqui de estatística? Então, esse é um vídeo, a primeira parte, parte 1, sobre a estatística descritiva, né? Aí a gente vai fazer construções de tabela de frequências. Mas tem software, tem o nosso Excel, isso, mas vamos aprender os fundamentos e aí quando você for resolver problemas, se você for trabalhar, você vai ter que, né, pegar muitos dados para trabalhar. Lembra que em outro vídeo a gente já fez o trabalho, né, da introdução à estatística descritiva, como organizar, o que é população e amostra, o que são variáveis quantitativas e qualitativas, como se representa dados em tabela, gráficos, quadro e assim por diante. Então a gente vai fazer alguns vídeos, começando com este chamado parte 1, né, que vai estar lá no canal, quer dizer, vai estar no canal, está aqui no canal, tá? Sobre variável discreta. Aí vão ter outros sobre variáveis contínuas ou variável contínua, tá bom? Então eu sou olá, da Era Palestras e Cursos em Gestão Matemática. Então aqui a gente vai aprender nesta aula, nesse vídeo, tá? Sobre tabelas, como construir tabelas chamada tabela de frequências. Nesse caso, de variável discreta. Lembra que tem discreta e contínua, tá? O que diferencia era um do outro? A discreta são valores, quantidades inteiras, sempre, e as contínuas poderão vir com vírgula. Por exemplo, salário, altura, peso, né? Tem vírgula, não tem para todos, mas geralmente vai ter em algum momento, tá bom? Então aqui, ó, uma empresa com 50 placas, né? Avaliou 50 placas de circuito integrado e tabulou esses dados em quantidade de defeitos encontrados por placa. Aqui a gente está falando de, né, de rede de computadores e assim por diante. Então, essas 50 placas estão aqui, ó. Placa 0, placa 1, 2, 3, 4, né? E assim, né? Até 4, tá certo? Então, placa 1, 0, 1, 2, 3 e 4, tá certo? Mas por que que está fora de ordem? Por que que não, tudo 0, tudo 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4? Por quê? Porque quando você foi pegando essas placas, você foi anotando, certo? E aí vai anotando de acordo com o que vai aparecer. Então, por exemplo, o cara está fazendo pesquisa na rua. Aparece uma pessoa, pesquisa sobre tal situação, tal assunto. Aquela responde aquele, o próximo responde outro, depois o mesmo. E aí depois se coloca em ordem. Quando se coloca em ordem é que chama de rol. Mas nós não vamos fazer isso aqui na variável discreta. A gente vai fazer direto uma tabela, tá certo? Aí ele pede para a gente construir uma tabela de frequências para a variável número de defeitos. Então, uma placa lá tinha 0 defeito, a outra tinha 1, a outra tinha 1, a outra tinha 3 defeitos, 4, 5, né? Quer dizer, foi até 4, tá bom? Ok? Então, aqui são os dados que eu preciso. Pode-se colocar em RAW. Como é que é colocar em RAW? Em RAW você faria anotação assim, ó, vai anotar todos os zeros primeiros, depois todos os uns, nessa assim, ou com vírgula ou com esse traço, depois todos os dois e assim por diante. Mas eu não vou fazer isso não, vou fazer aqui, olha. Então a gente vai construir a tabela, eu trouxe o exercício para cá, os dados, o enunciado, tá certo? E a gente vai fazer então a tabela, tá? A gente vai trabalhar em cima dessa tabela. Deixa eu pegar uma cor melhor aqui, uma outra cor, tá? A gente vai pegar essa tabela e vai preencher. É isso aqui que nós chamamos de tabela de frequências. Tá? Eu tenho aqui na organização uma coisa chamada XI, que aqui no caso é a característica daquilo que a gente está trabalhando. Nesse caso é o quê? São as placas, tá certo? 0, uma placa, 1, é outra placa, 2 e assim por diante.
FI significa frequência. Esse aqui é um índicezinho que se coloca geralmente para quando trabalha de estatística, tá? Então aqui XI é o elemento, é a característica lá, né, o que está se fazendo, né, do que está se fazendo, no caso aqui placa. F é a frequência com que acontece, né, ou seja, a quantidade de defeito que tem para essa placa chamada de zero, certo? A frequência, que é essa frequência relativa, ou seja, em porcentagem, frequência acumulada relativa, ó, R de relativo, né, que está aqui representado em porcentagem, tá certo? E frequência acumulada absoluta. Quando se fala em frequência acumulada absoluta, está se referindo a esta coluna aqui. Então, aqui, por exemplo, zero, a placa zero, né? Quantas vezes essa placa chamada de zero aparece? Aí você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela aparece 10 vezes. Então, a quantidade de vezes que aparece o zero, placa zero, é 10. Quando a gente fala em colocar em RAW, é por isso que depois facilita a sua operação, mas nesse caso não vai dificultar tanto, certo? Então aí, aqui o que chamou de placa 1. Então a placa 1 aparece quantas vezes? Aí você vai lá, olha, aparece 1, 2, 3, 4, vai riscando, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aparece 12 vezes. Aí você vai lá na coluna da frequência, que é quantidade de defeito, tá certo? Então, o zero, placa 0 como defeito, apareceram 10 vezes. A placa 1 de defeito 1, né? A placa que tem defeito 1, né? Aparece 12 vezes. E a que tem 2, 0, vai lá, faz a mesma coisa, ó. Uma vez, né? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 6 vezes, 7, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, 11, 12 vezes. Opa, contei uma, vamos ver, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. Então, aparece 12 vezes também, né? Placas com 2 defeitos, tá certo? Então, placa com 0 defeito é 10, com 1 defeito é 12, com 2 defeitos também tem 12. Agora vai com 3 defeitos. Placa com 3 defeitos. Aí você vai lá e faz a contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apareceram 11 placas com 3 defeitos, certo? E com 4 defeitos era, olha lá, último, né? 2, vamos ver mais 4 aqui. 3, 4, né? Eu pulei aqui, ó, 5. Então, com 4 defeitos, tem 5 placas com 4 defeitos. Pronto, essa tabela aqui eu já trabalhei, né? Eu já peguei os dados. Então, isso aqui se representa nesse caso, né? Na tabela, o nome, placa. Placa com 0 defeito, com 1, com 2, com 3, com 4. Agora, quantas placas com 0 defeito tem? Tem 10, com 1, 12, com 2, 12 vezes. Com 3 defeitos, apareceram 11 placas com 3 defeitos. Apareceram com 4 defeitos, 5 placas. Então, a primeira coluna representa uma característica, né? Por exemplo, se fosse pessoa, homem, mulher, criança, ou no caso de altura, por exemplo, peso, apareceria aqui a quantidade de crianças com tanto de peso. Isso aqui está fora de ordem, porque o rol, você coloca, a gente chama de rol, é você colocar numa ordem crescente ou decrescente esses dados. Então, começaria com 0, iria até o 4.
né? Se fosse na ordem decrescente, do 4 até o 0. A vantagem de você colocar em ROM é que você já conta aqui quantos tem, mas isso não é nenhum problema maior. Claro que hoje se faz pesquisa, né? Você já vai com um aparelho, um aplicativo e vai entrando os dados e já vai colocando na ordem, tá certo? Mas a gente está aprendendo os fundamentos desse negócio, tá ok? Agora a gente vai preencher essa tabela aqui, preencher a coluna de frequência relativa. O que é a frequência relativa? É você pegar, né? Lembre-se que aqui os dados, né? São 50 placas, tá aqui, 50 placas, ó, 50 placas. Mas como é que é esse símbolo aqui? Qual é o nome? Isso é o símbolo de somatório. Então, isso aqui é o símbolo de somatório de quem? De FI. FI quem é? Esta coluna. Então, são 10, mais 12, mais 12, mais 11 e mais 5. Aqui já foi dado, senão teríamos que somar. Se você pega a calculadora para andar mais rápido, é isso que serve a calculadora, para processar rapidamente, tá? Não é que você não saiba fazer sem ela, é para processar rapidamente. Aí você soma isso aqui, vai dar 50. Então, quantos defeitos tem no total? 50 defeitos. Distribuído em quem? Com essas quantidades de placas, tá certo? Com essas quantidades aí, ou seja, de 0 defeito, de 1 defeito, de 2, de 3 e de 4 defeitos. Como é que a gente faz isso aqui, Era? Você faz assim, ó. Eu vou fazer um por parte, mas você vai fazer direto na calculadora. Você vai pegar o 10 aqui e vai dividir pelo todo. Quem é o todo? É 50. Está aqui embaixo. E o resultado você vai multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. E aí, quando você fizer isso, ó, por exemplo, aqui vai ficar dividido aqui por 50, aqui não dá 2? E quanto que é 10 vezes 2? 20. Então, já está a porcentagem de 20 aqui, tá? De porcentagem já está aqui. Então, significa, com defeito zero no total de 50 defeitos, tem 20%. 20% dos defeitos no total representa aqui zero defeito. Então, né, 10 placas tem zero defeito, que corresponde do todo 20%. A mesma coisa você vai fazer aqui. Deixa eu fazer mais um. Ó. Você vai pegar o 12, vai dividir pelo todo, é parte dividido pelo todo, e multiplicado por 100, certo? E aí você faz a sua continha aí, né? Isso aqui, olha, simplifica, pega a calculadora, né? Isso vai dar 2. 12 vezes 2 é o quê? 24. Então, que representa placas com um defeito, tem 12 placas que têm um defeito. Isso representa o que do todo? 24%. E aqui, 12 também é o quê? 24%, porque é a mesma, né? Que aqui é 12, ou seja, existe 12, né? Com um defeito, existe 12 placas com um defeito. Existe 12 placas com 2 defeitos. Então, a porcentagem aqui é o mesmo, tá certo? Se você fizer a continha aqui, vai dar 22%. Se você fizer aqui embaixo, 5 dá 10%. Mas era óbvio, né? Se 10, quantidade 10, ou seja, eu tenho 10 placas que tem 0 defeito. Eu tenho 5 placas que tem 4 defeitos, então aqui 5 é metade do 10, portanto, se aqui é 20%, aqui deu 10%. E se você somar tudo isso aqui, tem que dar o todo. O todo é 100%. Ó, somatório, tá? Das frequências relativas. A ordem aqui R e R daria no mesmo. O mais sensato seria IR, tá? Tá ok? Então tem que dar o 100%. E aqui era o que é essa frequência relativa? Ó, porcentagem relativa, acumulada. É assim, ó. O primeiro aqui é o igualzinho que está aqui. Se é acumulada, você vai pegar esse primeiro aqui e vai somar o daqui, né? Vai somar o próximo, que dá quanto? 20 mais 24 é o quê? 44, certo? 44 somado 24 dá o quê? 44 somado 24 dá 68. 68 somado 22 dá o quê? Dá 90. 90 somado 10, 100. Então, a frequência relativa acumulada te passa a ideia de um histograma, né,
de resultados acumulados, que vai aquele gráfico que a gente viu no vídeo 1, que vai do menor para o maior, vai do 20, 44 e assim até o 100%. Então, na frequência acumulada, essa última linha, esse último valor tem que bater com o que está aqui, ó. Vai colocar a porcentagem? Não, está aqui a porcentagem, tá? Senão fica dúbio, tá certo? Então, na frequência acumulada, ó, repete a primeiro valor aqui da frequência relativa, nós estamos falando de relativa, aí pega esse valor aqui, vai somando, ó, soma este, dá o quê? 44. Soma esse 44 ao 24, dá o quê? 68. Pega em 68, soma o 22, dá o quê? 90. Pega o 90 e soma quem? Na próxima linha e vai dar aqui, no caso, 100%. Ok? Certo? Então, frequência relativa, que é cada parte desta frequência sobre o todo. Frequência relativa acumulada, você vai pegando o primeiro, copia e vai somando os outros, somando numa sequência. E frequência acumulada, é só frequência acumulada. Ó, você vai aqui nesta coluna, você vai ter aqui 10. Quanto tem que dar aqui era? Tem que dar 50. Por que era 50? Porque aqui o total é 50. Quer ver? Olha lá, 10 vai somar 12, dá quanto? 22. Vai pegar esse 22 e somar a próxima aqui, dá quanto? Né? Dá 34. Pega 34, vai somar 11, dá o quê? 34 somado 11 dá 45. Aí vai pegar 45 e somar 5, lembra? Vai somando, vai dar 50, certo? É isso aqui que nós chamamos de frequência, ou seja, tabela de frequência, tá? De frequências, tá certo? Vamos relembrar de um negócio aqui, ó. Como é que você fez isso mesmo? Ó, isso existe um resultado, né? Um cálculo que é feito, tá? Para cada um desses daqui, que é trabalhado em cima disso, tá? Que tem uma fórmula para isso, tá bom? Você vai pegar assim, ó, você vai pegar o FI, né, para achar essa porcentagem aí, e vai dividir pelo somatório de FI. Ou seja, você vai pegar cada um desses aqui, para aqui, ó, daqui para cá, tá bom? Olha que fiz. Cada um desses daqui, eu vou pegar chamado FI e vai dividir pelo somatório, que é isso aqui. Certo? E aí vai multiplicar por 100%. Aí você acha cada um dos elementos. Então, vamos, por exemplo, nesse caso aqui que eu não fiz. Olha lá, o 11, por exemplo, dividido por quem? Por 50, que é o somatório, multiplicado por 100. Certo? Ok? Aqui a gente simplifica, aqui vai dar 2, não é isso? 100 por 50 é 2. 2 vezes 11, 22. Por isso que está o 22% aqui. Certo? Ok? Então, preencher uma tabela de frequências, e aqui a gente está falando de variável discreta, ou variáveis discretas, é isso aqui. Você vai ter uma coluna que representa lá uma característica. Então, nesse caso aqui é defeito 0, defeito 1, 2, 3 e 4. Aí você vai ter uma coluna que vai ter a quantidade daquele tipo de defeito. Uma terceira coluna que corresponde à frequência relativa, que é determinar quanto em porcentagem, por exemplo, de defeito 0 tem sobre o total de defeitos. Tem 20% e assim por diante. Frequência acumulada relativa, que pega o primeiro, repete e vai somando nas próximas linhas. Aqui tem que dar os 100%. Depois, aqui, né, frequência acumulada só, não é relativa, não tem porcentagem. Então, você vai pegar essa coluna, copia o primeiro e vai somando numa sequência e o último tem que dar exatamente o total aqui que está aqui. Tá certo? Ok? Espero que tenha gostado. Eu vou trazer mais vídeos desses. Então, assistam para aprender, claro. Pausa o vídeo, retoma o vídeo. Tá bom? E assim você terá sucesso na sua aprendizagem.
tá ok? Era, mas para que serve essa tabela? Você tem perguntas a fazer. Você vai fazer um concurso, uma prova, olha, quantos de porcentagem tem defeito menor do que 12? Né? 2, né? 2 de defeito. Tem, menor ou igual, tem quanto? Aí você vai aqui, 34 defeitos são menores ou iguais a 2. E assim por diante. No outro vídeo eu falo mais sobre isso, tá bom? Então se inscreva aí no meu canal. Dá um like lá, vai até o sino, não esqueça. Deixa lá sugestões e críticas e a sua solicitação. Ah, eu queria lembrar de tal coisa. Põe lá, que eu acredito que eu vou atender. Tá bom? Até o próximo vídeo.